Êxodo 17, verso 3. Mas o povo estava sedento por água e o povo reclamou contra Moisés. E veja, é interessante, a culpa é sempre de outra pessoa. E diz: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para morrer aqui? Vamos morrer de sede? Então no capítulo 16 eles iam morrer de fome, e agora no 17 eles estão morrendo de sede. Eles estavam com problemas sérios. Números 21, de 4 a 7. E partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente, deprimido, muito desencorajado por causa das provas. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos tirou do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão, onde não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável maná. Está caindo do céu a cada dia. Agora, vamos lá. Por favor, vamos lá. E sabe, é por isso que eu sinto a urgência, às vezes, de dizer às pessoas: mais do que um milagre, precisamos de maturidade espiritual. Porque veja, se Deus lhe dá um milagre, você ainda não cresceu espiritualmente, e quando você tiver problema, você terá que ter outro milagre. Da próxima vez que tiver problema, terá que ter um outro milagre. Mas se você é maduro espiritualmente, então você pode ser o mesmo, não importa quais sejam as circunstâncias, e esse é o objetivo de Deus em nossas vidas. Não é de nos tratar como bebês, onde a única maneira de sermos felizes é tendo a nossa mamadeirinha, nossa chupetinha, nossos cobertorzinhos, todas essas coisinhas. Você pode imaginar o quão animados eles estavam a primeira vez que viram o maná? Oh Deus, isso é tão legal! Oh Deus, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Se soubesse a canção, eles teriam cantado. Nosso Deus é tão maravilhoso, Ele reina. Eles teriam feito isso, mas depois de um pouco de maná, estamos fartos deste maná. Veja, isso prova que você obtém um milagre e não vai demorar muito se você tem um coração ranzinza. O coração ranzinza vai voltar e reclamar até mesmo do milagre que você recebeu. Mas veja, nós oramos por algo e depois reclamamos daquilo. Eles tinham maná, agora estão reclamando disso. Mas agora veja o 7 ou o verso 6. Então o Senhor... Nos versos 4 e 5, eles ficaram impacientes, desanimaram por causa das provas. No verso 5, eles falaram contra Deus, contra Moisés. Não temos água, não temos pão, estamos cansados do maná. Verso 6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos deles morreram. Progresso. Murmurar. Resmungar, reclamar, não apreciar os milagres de Deus, resmungar, encontrar falhas. A porta está aberta para serpentes. Elas mordem você e você morre. Eu amo isso. Isso é como comédia para mim. Verso 7. Então o povo veio a Moisés e disse: nós pecamos. 23.000 pessoas tiveram que morrer para que entendessem. E todos eles caíram mortos em um só dia. Como, algo está acontecendo aqui, gente? As pessoas estão morrendo à direita e à esquerda? Talvez nós tenhamos feito alguma coisa errada. E sabe, isso é cômico, mas a coisa que nós temos que entender é que isto foi a consequência de reclamar. Algo que muitas vezes nem sequer vimos como pecado. Eu me atrevo a dizer que 99% das pessoas cristãs que se queixam nunca se arrependeram de fazê-lo. Eles nem sequer acham que é um problema. Quer saber? Eu sou apenas um ser humano.
Bem sim, um ser humano nascido de novo. Ser humano cheio de Deus, cheio do fruto do Espírito. Murmurar, resmungar, encontrar falhas e reclamar. Quem de vocês pode pensar em algo neste minuto que você está reclamando? Vamos lá, não vamos hastear a bandeira meio mastro. Ok, nem vou lhe dizer para parar, vou lhe pedir para começar a orar sobre isso. Ore sobre isso. Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações, discussões, queixas contra Deus e questionamento entre vós. O verso 15 continua a dizer que você pode mostrar-se como uma luz brilhante em um mundo escuro. Que você pode mostrar-se como sendo um filho de Deus. Então, uma das coisas que Deus está procurando é por uma diferença em nós no mundo, onde há reclamação, murmuração, onde encontramos falhas em tudo. Não devemos fazer assim. Não vamos fofocar, julgar ou criticar. Agora, vou lhe dizer algo sobre todo este reino de julgar as coisas antes de eu entrar nisso. Na verdade, Paulo nos disse para julgarmos o pecado. E ele até mesmo chegou ao ponto de dizer que se a pessoa que não se arrepender e continuar com esse comportamento, você não deve ter comunhão com ela. Então, quando eu digo não julgue, não é para deixarmos de ver o pecado ou apenas passar por cima das coisas e deixar todo tipo de lixo ficar na igreja e não lidar com isso, porque nós não queremos julgar. Não queremos julgar. Isto nos leva para um outro extremo. Na verdade, Paulo disse que não fomos chamados para julgar aqueles que estão fora da igreja, fomos chamados a julgar os que estão dentro da igreja. No entanto, ele não está falando sobre julgar o coração de alguém, ele está falando sobre o pecado. Eu acredito que podemos odiar o pecado e amar o pecador. E eu acredito que nós temos um problema quando alguém faz algumas coisas. Nós não apenas julgamos o pecado, julgamos a pessoa e em seguida, muitas vezes, a partir de então, temos uma atitude com ela. E a nossa atitude religiosa não vai deixá-la se recuperar. A Bíblia diz que devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você deve orar por aqueles que estão fazendo coisas erradas. Temos que nos lembrar do que Jesus orou na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. O que eles fizeram foi errado, mas ele sabia que eles estavam enganados. Pergunto-me quantas pessoas que julgamos duramente, criticamos, estão apenas enganadas. Quando você está enganado, você está crendo numa mentira. Haviam muitas pessoas por aí criticando, julgando o meu comportamento e eu não sabia que estava errado comigo. Eu tinha sido abusado por meu pai, eu tinha todos esses problemas em minha alma, eu estava me levantando todos os dias, fazendo melhor, mas a verdade é que eu era detestável. Eu não sabia. Eu não precisava de crítica, eu precisava de oração. E, mais do que qualquer outra coisa, eu precisava de um bom exemplo na minha frente para me mostrar como deveria ser, porque eu nunca tinha tido um bom exemplo. E foi aí que Deus me deu o Dave, sólido, estável e um bom exemplo. E ele continuou sendo o que ele era, que é ser um homem de Deus até que eu consegui. E é isso que precisamos ser. Precisamos ser sólidos e estáveis, bons exemplos para as pessoas olharem e assim elas querem o que temos em vez de apenas qual é o seu problema? Por que você é assim? Por que você não muda, hein? Por quê? Por quê? Julgar o pecado, mas tomando cuidado para que você não se volte contra o pecador. Agora, temos de ter cuidado com quem a gente anda, mas há uma diferença entre ter um relacionamento íntimo com alguém e ser rude com ele. Amém? Você tem que ser guiado por Deus, não pode ir como um elefante numa loja de porcelanas e... Deixa eu lhe dar os meus folhetos evangélicos, 3 livros da Joyce e uma nova versão da Bíblia aí. Eu vou endireitar você. Então não é que nós julgamos o pecado, mas você ainda tem que ter cuidado como você trata o pecador. Agora Mateus 7.
Eu acho que esta é uma área muito, muito, muito importante para os cristãos, porque eu acho que nós temos os nossos narizes esnobres religiosos no ar. Rapaz, alguém faz algo errado e eles saem. Melhor lembrar, é pela graça de Deus, aí vou eu. Ok, agora eu não sei se você não esteve aqui ontem à noite, eu só tenho que reiterar que quando comecei a reestudar comigo mesmo todo esse aspecto da palavra, eu tenho estado nesta viagem por um longo tempo. Foi realmente através da busca de Deus sobre o desejo de ver as respostas mais poderosas para a oração. Estão comigo? Quem quer sua oração respondida? Certo. E ele me levou a uma escritura em Isaías que eu li ontem à noite, onde ele basicamente disse: você vai chamar e eu vou dizer, estou aqui. Se você tirar o dedo apontador com desprezo para o oprimido ou o piedoso, e se você se livrar de toda fala dura, falsa, injusta e má. Por isso vimos ali que Deus dizendo: ei, eu vou responder as suas orações rapidamente se você parar de julgar as pessoas e você realmente tomar muito cuidado sobre o que está saindo de sua boca quando você não está orando. Agora aqui está outra escritura que praticamente diz a mesma coisa, só que um pouco diferente. Mateus 7:1. Não julguem, critiquem ou condenem os outros para que vocês não sejam julgados, criticados e condenados. Todos digam: eu colho o que eu semeio. Será que realmente acreditamos nisso? Não, não acreditamos. Dizemos que acreditamos, mas se acreditássemos, nós realmente não faríamos o que nós fazemos. Pois assim como você julga, critica e condena outros, você será julgado, criticado e condenado, e de acordo com a medida que você usar para medir os outros, também será usada para medir você. Porque você repara fixamente no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta e não considera a viga que está em seu próprio olho. Eu acho que a mensagem da Bíblia viva, uma delas diz: por que você tenta tirar o palito do olho do seu irmão quando você tem um poste no seu próprio olho? Isso é realmente verdade, porque quando nós temos tantos problemas e nós estamos ignorando, e nós estamos usando este manto religioso, isso nos faz olhar para outras pessoas através de uma lupa, e aqui estamos tentando corrigi-los e não temos capacidade de corrigi-los porque nós mesmos somos uma bagunça. Como você pode dizer ao seu irmão, verso 4, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando você tem uma viga de madeira no seu próprio olho, hipócrita? Primeiro tire a viga do seu próprio olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja, uma vez que deixamos Deus lidar conosco e há um profundo grau de humildade que vem em nossas vidas porque vimos nossos próprios pecados, agora nós podemos ajudar a restaurar os nossos irmãos com um espírito de mansidão e um espírito de amor que vai realmente trazer restauração em suas vidas, ao invés de condenação. Quantos sabem, quando você está lidando com alguém que tem uma fraqueza em uma área, se você também tiver essa mesma fraqueza e pela graça e misericórdia de Deus você tenha superado, quantos sabem que você é muito mais gentil na forma como você lida com ele do que: eu não posso acreditar que você fez isso. É incrível, se não tivermos o mesmo problema, simplesmente não entendemos. Não dê as coisas que são sagradas aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, do contrário estes as pisarão e aqueles voltando-se contra você os despedaçará. Agora, o que isso significa? É como, onde foi isso? Creio que tem entendimento o que isso significa. Eu creio que temos uma coisa sagrada, nós temos o amor de Deus em nós. Ele diz: não julgue a coisa sagrada na frente do diabo e não deixe pisar sobre ela. Você tem capacidade de amar as pessoas, portanto não ser crítico e julgador e buscador de falhas, quando poderia ser misericordioso e ajudar a restaurá-las. Vou dar um exemplo. Anos atrás, quando eu ainda estava ensinando, eu ensinava em casa. Eu tinha 3 filhos e sempre me senti bem quando eu estava grávida. Eu ficava um pouco cansada nas primeiras 6 semanas, mas para além disso, mal sequer sabia que estava grávida. Eu fazia todo o meu trabalho e não ficava ruim do estômago, nada disso. Então, enquanto eu ensinava o estudo bíblico, eu sendo a líder do estudo bíblico, havia uma jovem que veio durante o tempo em que ficou grávida. Ela já tinha 3 filhos, ela ficou grávida e então ela começou a faltar ao estudo bíblico porque não se sentia bem. Eu não me sinto muito bem.
náuseas, cansaço, não se sentia bem. Eu me lembro de mim e 2 ou 3 outras irmãs. Não havia irmãos, apenas irmãs. E nós estávamos comentando que pena que ela não tinha se disciplinado. E quão ridículo era isso, porque ela precisava desta palavra que eu estava ensinando. Você precisa entender que ela precisava da minha entrada espiritual em sua vida. E ela não estava frequentando. Você só precisa sugá-lo e apenas fazê-lo. Continuamos e nunca mais pensei no assunto. Nenhum de nós se ofereceu para ajudá-la. Ninguém se ofereceu para ir limpar a sua casa naquele dia para que ela pudesse vir. Nós nem oramos por ela. Apenas demos nossa opinião. Então eu fiquei grávida pela 4ª vez. Do meu filho, que agora está com 29 anos. E eu era uma mulher de muita fé. E eu estava acreditando que a minha gravidez seria perfeita. Agora eu nem sequer orei para as outras 3, porque, sabe, agora eu era uma mulher de fé e poder. Comecei a passar tão mal. Eu quero te dizer que eu estava cansada, eu estava enjoada. Quer dizer, do topo da minha cabeça às solas dos meus pés, eu me sentia horrível, doente, horrível. Nenhuma energia, dificilmente eu conseguia me arrastar para fora do sofá. Eu não entendo o que está de errado. Tenho orado, estou repreendendo demônios, eu estou crendo em Deus. E eu apenas fiquei doente. E certo dia eu ouvi a minha família no quintal brincando. David brincava com as crianças, jogando bola. Eu pensei, eu só queria poder ir ficar lá com a minha família. Eu não sei porque eu tenho que ficar tão doente. Então eu disse a Deus. Isso é uma coisa tão valiosa. Eu disse a Deus, ok, o que está errado aqui? Eu quero desafiá-lo quando as coisas não estão indo bem a dizer isto, mas esteja bem aberto para o que Deus vai falar ao seu coração. No minuto em que eu disse isso para Deus, foi como se eu tivesse uma visão. Eu vi essa mulher que estava em meus estudos anos antes. E eu vi as minhas 3 irmãs. E eu sabia, a próxima coisa em que eu pensei foi em Mateus 7. Eu tinha Mateus 7 aberto e eu li. E eu sabia que eu estava colhendo o que eu tinha semeado. Eu sou muito grata por esta experiência, porque nada impacta você mais que ter uma experiência pessoal, onde você sabe que Deus tem o seu número. Amém? O que vou dizer é a verdade absoluta. Orei e pedi a Deus para me perdoar e imediatamente comecei a me sentir melhor e eu me senti melhor durante toda a gravidez. Eu tinha aberto a porta através do julgamento. Aqui está, o que quero que você veja. E eu estava lendo Mateus 7, mas por alguma razão eu acho que eu pensei que quando ele falou sobre a oração no verso 7, estávamos indo para um novo assunto. Mas agora eu sei melhor. Agora eu sei que ele está dizendo, e assim, vamos colocar assim, se você não julgar e criticar e condenar, se você não apontar o dedo para outras pessoas e dizer coisas feias sobre elas, se você amar as pessoas, agora você pode continuar a pedir e será dado a você. Continue a procurar e você encontrará. Continue batendo e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que persiste em buscar vai encontrar, e aquele que continua batendo a porta será aberta. Eu acredito que ele está dizendo que se você quiser suas orações respondidas, então pare de julgar, de criticar e apontar o seu dedo para outras pessoas. Quantos podem ver isso? Isso é tão simples como poderia ser. Ele não estava falando sobre um assunto e de repente foi para um outro assunto totalmente subjetivo, porque de repente depois disso ele fala como ter suas orações respondidas. Eu não sei você, mas eu não quero perder tempo. Não sou uma pessoa que gosta de perder tempo.
Então, se eu vou orar, quero resultados. Se eu vou tomar meu tempo e meu esforço e minha energia e eu vou orar, eu quero resultados. E se eu não estiver recebendo resultados, então eu vou ser ousado bastante para perguntar a Deus o que há de errado, porque não estou tendo resultados. E eu sei que a paciência, a espera, eu sei que é o inimigo que vem contra nós, sei de tudo isso, mas cedo ou tarde, você tem que ter aquilo que Deus prometeu a você. E você pode fazer o que quiser com esse ensino, mas eu decidi crescer um pouco mais, espero um pouco mais. Depois disso, um pouco mais, mas depois disso, Deus nos muda de glória em glória, pouco a pouco. Estamos numa viagem, ainda não chegamos, mas eu vou te dizer que temos que fazer é pressionar. Você nunca teve uma área onde você vai ter que pressionar, no que concerne a sua boca. Eu não acho que haja alguma esperança se não corrermos para as Escrituras, manter alguns livros na nossa frente. Você precisa ter meu livro, Eu e Minha Boca Grande, e precisa ler algumas páginas todos os dias, talvez pelo resto da sua vida. Nós temos que manter as coisas na frente de nós, do contrário, podemos esquecê-las. Eu realmente acredito que esta não é apenas uma mensagem minha. Eu vou te dizer, eu não sei. Quero dizer, eu prego muito, sabe? Às vezes 12, 20 vezes por mês, quero dizer, eu prego muito. E eu não digo nada que eu não sinta que Deus está me guiando, mas há coisas que eu me sinto mais forte a respeito. Ontem mesmo David disse, quando eu desci os pequenos degraus, ele sempre está lá me esperando, ele disse, você está com fogo hoje? E essa é a maneira que sinto sobre isso, é como se eu tivesse um fogo real dentro de mim, e por isso eu não quero que você tome isso como apenas um pequeno sermão sobre a boca, sabe? Quando disserem, gostaria de ir à conferência sobre o que ensina, não apenas diga, a boca. Diga, uma vida transformada, pela mensagem sobre o poder das palavras. Bem, há uma menina que trabalha para mim me disse, eu pensei que é muito engraçado. Ela disse, bem, eu acabei de me lembrar que ao longo dos últimos anos eu dei 5 cópias de seu livro Eu e a Minha Boca Grande. Quando o livro foi lançado, tivemos pessoas ligando para o escritório, pedindo o livro para outras pessoas de forma anônima. Então enviávamos e as pessoas que os recebiam nos chamaram de loucos, querendo saber quem tinha enviado para eles. Então decidimos, se alguém quiser enviar um presente, vai pôr o seu nome, não vamos ser culpados por isso. Pai, eu oro em nome de Jesus. Ajuda-nos. Deus, não podemos fazer isso sem a sua ajuda. Nós temos de ter a sua ajuda. Senhor, derrama seu Espírito sobre nós. Ajuda-nos a não entristecer o Espírito com a má comunicação. Perdoe-nos por nossos pecados, Senhor, e nos ajude a chegar mais alto. Eu oro para que todos estejam seguros quando forem embora esta tarde, que eles tenham uma tarde maravilhosa, relaxante, divertida e retornem com segurança à noite. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós amamos vocês. Eu tenho compartilhado com as pessoas que estiveram lá que para mim isto é mais do que uma mensagem. Eu realmente acredito que este é um mandato de Deus e eu acho que é algo que é muito importante para os tempos em que nós estamos vivendo. Há um grande impulso para os cristãos andarem em amor e as pessoas em todo o mundo estão falando sobre justiça. E 2 das principais escrituras que eles usam é Isaías 58, sobre a vida de jejum que devemos viver. E como Deus diz, eu quero que você tome parte do que você tem e ajude as pessoas feridas, aos oprimidos, aos necessitados. Mas ele também fala do cuidado com as palavras de sua boca. Em Isaías 59:9 ele diz, se você tiver controle sobre a sua boca, terá respostas para suas orações. Agora, então não é a maneira como ele diz, mas é o que significa. E porque eu já mencionei isso 2 vezes, eu não vou tirar tempo para falar de novo, mas em Tiago 1:26-27, a Bíblia diz que se a sua religião é verdadeira, se você é realmente espiritual, então você vai refrear a língua. E ele diz, você vai ajudar as viúvas e aos órfãos nas suas tribulações. Assim vimos a mesma coisa novamente, uma vez no Antigo Testamento, outra vez no Novo, que
Que se estivermos realmente agradando Deus, realmente somos espirituais, se estamos realmente vivendo uma vida em jejum como Deus quer que vivamos, então há algumas coisas que vão estar acontecendo. Uma, nós vamos prestar atenção às nossas palavras e dois, vamos atender às necessidades. Ambos esses são a caminhada em amor e a propósito. O amor não é apenas uma palavra que devemos jogar por aí, amar tudo que é de Deus, o sorveteiro, outro de vez em quando, mas o amor é algo que pode ser visto e sentido, ele pode mudar vidas, pode fazer a diferença para as pessoas. Nós não devemos esquecer que Jesus disse que era a coisa mais importante, e assim eu acredito que a forma como falamos de nós mesmos, como falamos, sabe, sobre o que está acontecendo em nossas vidas, como falamos sobre o futuro, eu acho que todas essas coisas envolvem a caminhada em amor. A Bíblia diz que é para amarmos a Deus, que significa não queixarmos das circunstâncias. Devemos amar a nós mesmos. Você precisa ter muito cuidado como você fala de si mesmo. Não fique dizendo coisas negativas sobre si mesmo. Isso é um não. Amém? E claro, nós queremos ser muito cuidadosos em como falamos com outras pessoas. Agora em Mateus 12 diz: se a árvore é boa, ela vai produzir bons frutos. Se a árvore está podre, vai produzir frutos podres. Ela está falando de uma conexão coração-boca aqui. A conexão do coração com a boca. O que está em seu coração vai sair de sua boca se estiver em seu coração em abundância. Se você pensar em algo um pouco... Eu não estou dizendo que tudo que passa pela sua cabeça vai sair pela sua boca, mas se você estiver pensando, meditando sobre isso, vai sair da sua boca. E aquilo que você diz é provável que você vai ter. As palavras são cheias de poder, elas podem curar, ferir, elas podem ministrar morte, podem ministrar vida, podem encorajar, desencorajar, elas podem edificar, elas podem destruir. Pessoas se divorciam devido às palavras, famílias se separam devido às palavras, pessoas perdem empregos devido às palavras, as pessoas têm insegurança e uma autoimagem pobre devido às palavras que foram ditas a elas. As palavras são containers de poder. E precisamos escolher nossas palavras com muito cuidado, e é hora de nós passarmos por uma mudança de mente e sermos responsáveis pelas palavras que permitimos que saiam da nossa boca. Ninguém pode domar a língua a não ser com a ajuda de Deus. Você tem que orar todos os dias a Deus para ajudá-lo com a boca. Verso 34, raça de víboras. Este é Jesus falando, Mateus escrevendo. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque da plenitude, o transbordamento do coração fala a boca. O homem bom, do seu bom tesouro interior, tira as coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Isso é o que acontece quando abrimos nossa boca. Nós tiramos algo de lá. E então... se isso é algo que nos coloca em apuros, dizemos: eu não quis dizer isso, eu estava brincando. Mas isso não é verdade, temos de começar a enfrentar isso. Agora, o verso 36 é uma escritura com a qual deveríamos estar um pouco preocupados. Ela diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens darão conta de cada palavra inútil, inoperante que tiveram falando. Por isso há muitas conversações ociosas que nós falamos apenas para encher espaço. Dizemos um monte de coisas estúpidas que não fazem bem a ninguém e somos muito bons em dizer coisas estúpidas quando passamos pelas provas. Vou te dizer, isso está me matando. Isso deixa-me doente. Ai, eu estou cansada dessa luta. Estou doente e cansada. E depois nos perguntamos por que estamos doentes e cansados. Então, eu tenho certeza que você vai entender exatamente o que estou falando. Agora, eu tinha uma mensagem de 12 tópicos e não cheguei a nenhum lugar ontem. Eu estabeleci uma base e não cheguei ao primeiro tópico. Esta manhã, louvado seja Deus, chegamos a um tópico e a metade do segundo tópico. Vamos pegar no meio deste. Se você não esteve aqui, eu vou te dizer qual foi o primeiro. Estas são 6 coisas para não fazermos com a nossa boca. Então a primeira foi murmurar, encontrar falhas e reclamar. Nós não vamos voltar a isso de novo.
exceto para lembrá-lo que quando nos queixamos, abrimos uma porta para o inimigo. Os israelitas reclamaram e murmuraram e passaram 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. E a Bíblia diz claramente em Números capítulo 21 que eles ficaram murmurando, ficaram reclamando e Deus permitiu que serpentes entrassem no acampamento e as serpentes os morderam e 23 mil morreram e finalmente tiveram uma revelação: oh, nós pecamos. Assim eu posso esperar que por essa leitura podemos ser um pouco mais espertos. Na verdade, em Coríntios há uma escritura que repete essas mesmas escrituras que estão em Números 21 e basicamente diz: eu gravei isso aqui para você, para que você não faça a mesma coisa que eles fizeram e fique no deserto, através do tipo de pecado que é nomeado em 1 Coríntios como reclamar. Agora, a coisa mais fácil de fazer do mundo é reclamar. Eu acho que se pudéssemos passar meio dia sem reclamar, isso seria um milagre de bom tamanho. Mas vocês concordam? Então já falamos disso, não podemos voltar e falarmos a respeito, a não ser para dizer que eu acredito que abrimos as portas para o inimigo através da reclamação. Deus nos deu a nossa boca por uma razão, que é para glorificar a Ele. Você tem uma boca para glorificar a Deus. Amém? E é para isso que temos de usá-la, viu? Então eu estava falando sobre a segunda coisa que não devemos fazer, que é o fofocar, julgar e criticar. Eu tenho uma escritura, mas há muito mais que eu quero compartilhar em Romanos 14, por isso vamos até lá, por favor. Agora, sabemos que não devemos fofocar. Isso significa contar histórias, repetir coisas sobre as pessoas que sabemos que são negativas ou coisas que vemos que as pessoas estão fazendo, queremos ir contar. Precisamos cobrir um ao outro, não descobrir um ao outro. Você vai ser abençoado se você parar de dizer coisas sobre as pessoas. Quantos de vocês sabem que adoramos comentar alguma coisa? Gostamos de saber das coisas. É incrível como nós queremos dizer o que sabemos e temos que ter muito cuidado com isso. Só estou dizendo isso para que você possa orar. Pode haver momentos em que isto é verdade. Eu peço às pessoas para orar sobre as coisas às vezes e sempre me asseguro de que é alguém que eu posso confiar. Mesmo assim, você tem que verificar com o seu próprio coração e dizer: agora eu realmente quero a sua oração, ou eu estou apenas dizendo algo e usando a oração como uma espécie de desculpa espiritual para encobrir o meu pecado. Eu disse nesta manhã como é importante perceber que quando dizemos não julgue as pessoas, não estamos falando de não julgar o pecado. Se alguém está em adultério, você sabe disso? Não diga: eu não posso julgar isso. Sim, você pode julgar isso, é pecado. Mas você não pode julgar o coração da pessoa. Você não pode ter uma atitude de julgamento em direção a ela. Eu acho que o maior erro que os cristãos cometem é que quando eles veem alguém pecar, não só eles julgam o pecado, mas eles isolam a pessoa e, para o resto de suas vidas, eles têm uma atitude para com elas que torna realmente muito, muito difícil a pessoa ser restaurada e superar totalmente isso. Portanto, temos essas coisas, mas é óbvio que temos que dizer isso é pecado, isso é pecado. Mas eu acho que muito desse julgamento que nós fazemos vem em áreas que são apenas a opinião pessoal. Elas não são nem mesmo coisas citadas na Bíblia, é apenas a maneira que eu faço alguma coisa contra a maneira que você faz. E assim você pode julgar-me por isso e dizer: bem, você sabe, eu não faria isso. Eu não acho que você deva fazer isso, eu acho que você está errado em fazê-lo. Mas vamos olhar em Romanos capítulo 14, vamos ver o que diz sobre isso. E eu vou ler apenas um pouco, vamos começar no verso 1. Aceitem um homem que é fraco na fé, recebam em sua comunhão, não critique suas opiniões ou juízos de valor sobre os seus escrúpulos ou discuta aqueles assuntos controvertidos. Um homem cuja fé permite que coma tudo, já o outro cuja fé fraca limita-se a comer apenas vegetais. Agora, nós não vamos entrar em discussões religiosas sobre o que as pessoas comem hoje, mas isso foi uma grande coisa nos dizem que a Bíblia foi escrita, porque tinha uma questão sobre se eles poderiam ou não, como cristãos, comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos. E Paulo disse: isso não é um problema para mim, porque eu sei que o ídolo nada é. Portanto, mesmo se a carne for oferecida ao ídolo, ela foi oferecida a nada. Então eu tenho fé para comê-la. Mas ele está dizendo que se você não tem a fé para comê-la, então não a coma, porque se você comê-la e você não estiver comendo na fé, então você vai pecar. E assim por isso veio todo esse julgamento
entre as pessoas que sentiam que podiam comer e as pessoas que sentiam que não podiam, e para as pessoas que podiam comer, pareceu que as pessoas que não podiam comer não tinham uma fé forte. Para as pessoas que sentiram que não podiam comer, pareceu que as pessoas que comiam estavam em pecado. E assim nós não temos a questão quem vai comer a carne oferecida aos ídolos hoje, mas temos muitas outras questões nas quais nós podemos aplicar esse mesmo princípio. E o ponto de partida é que isto é assunto entre uma pessoa e Deus, e nós não precisamos sequer nos envolver nisso. Verso 4. Quem é você para julgar e censurar o servo doméstico alheio? É perante seu próprio Senhor que ele está de pé ou cai. E ele ficará de pé e será acolhido, pois o Mestre, o Senhor, é capaz de sustentá-lo e firmá-lo. Agora vamos dizer que você foi abençoado para ter uma empregada. Vamos dizer que vocês todos foram abençoados para terem uma empregada. E vamos dizer que todo mundo nesta sessão mora ao lado das pessoas desta sessão. E essas pessoas aqui estão chegando, batendo em sua porta, e eles não gostam da maneira que sua empregada limpa a sua casa. Agora, o que você diria a eles? Bem, eu realmente não acho que isso seja da sua conta, sou eu que pago a minha empregada. Bem, sabe o que? Quando não gostamos do que as outras pessoas fazem, e elas pertencem a Deus, elas são seus filhos, e essa é a sua exata atitude com a gente. Não é da sua conta o que eles estão fazendo, é diante de mim que eles vão permanecer ou cair, eles vão ficar diante de mim no dia do julgamento, e você não precisa se preocupar, isso não é da sua conta. Quanta paz você teria saindo dos assuntos das outras pessoas? Eu não sei de você, mas eu era uma pessoa intrometida. E eu ainda tenho que resistir a isso um pouquinho. E eu tenho certeza que eu sei como fazer a maioria das coisas. E assim, eu não sou apenas uma professora quando eu preciso ser, mas eu tenho que ter um cuidado sobre não ensinar quando eu não preciso ensinar. E não ensinar quando as pessoas não estão querendo que eu as ensine. Sabe que Deus teve que me dizer, você não é professora do seu marido? Isso foi um golpe pro meu ego, porque eu realmente gostava de dizer a ele o que fazer. Vamos lá. Não agradeça a Deus publicamente também, Dave Maier. Será que temos aqui professores de escolas ou professores de ensino bíblico ou algo assim? Deixa eu lhe perguntar. Você às vezes não tem um pouco de dificuldade em saber quando você deve estar ensinando e quando você deve apenas ser? Vamos lá. Só 3 pessoas têm um tempo muito difícil. Vou chegar à parte sobre a mentira. Você sem direito antes que eu chegue lá. Agora é sério, se você é qualquer tipo de professor, então você precisa orar sobre isso, porque você precisa saber quando usar o seu dom. E quando isso não é um dom para ninguém, mas é realmente uma maldição. Estou em posição de autoridade nos lugares onde eu vou, nas reuniões, eu vou ao meu escritório, eu tenho muita autoridade lá, mas eu preciso entender que quando eu desço esta plataforma, eu sou a esposa de Dave Maier. Amém? Preciso entender que quando vou à igreja de outra pessoa e estou indo ministrar lá, eles é que são autoridade. E agradeço a Deus por ter aprendido essas coisas, mas não foi fácil. Se você está em posição de autoridade em algum lugar, você não é autoridade em todos os lugares. Se você é um professor e ensina em determinados locais, eventos, isso é legal, mas você não é professor em todo lugar. É preciso aprender quando usar o nosso dom e quando fechar os nossos lábios e não tentar dizer algo para todo mundo. Digam boa pregação, hein, Joyce? Certo. Versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, a não ser o Senhor, e nenhum de nós morre apenas para si, mas para o Senhor. Quer vivamos ou morramos, é para o Senhor. Versículo 10. Portanto, você por que critica e julga o seu irmão? Ou por que você despreza ou menospreza o seu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Deus. Está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus e o reconhecerá e o honrará. Eu amo o verso 12, e assim cada um de nós prestará contas de si mesmo, dará uma resposta em referência ao julgamento a Deus. Então nós não vamos mais criticar e culpar e julgar o outro, mas sim decidir a nunca colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo ou colocar uma barreira no caminho do irmão. Agora, meu terceiro tópico é uma outra parte
do que venho dizendo, e vai ser fácil fazer a transição, porque já estamos falando sobre isso, e essa é a terceira coisa que você não deve fazer com sua boca, é dar a sua opinião quando ninguém quer isso. E o que nós fazemos o tempo inteiro. E para ser honesta com você, falando sério, eu acho que nós realmente precisamos aprender a não dar a nossa opinião quando as pessoas não estão querendo ela. E muitas vezes as pessoas dizem, eu só queria ajudar você, e se eu não quiser ser ajudado? Eu conheço uma mulher com quem lidei por um tempo, eu vou te dizer uma coisa, essa mulher deixava seus filhos loucos. Ela queria ter um bom relacionamento com eles, mas apenas arruinava o relacionamento porque ela simplesmente não via isso. Ela não conseguia parar de tentar dizer a eles tudo o que fazer. E eles não queriam isso dela. Não queriam sua opinião o tempo todo. E ela sempre dizia, eu só estou tentando ajudá-los. Estou apenas tentando ajudá-los. Mas temos de perceber que as pessoas querem liberdade. Elas querem liberdade para tomar as suas próprias decisões. Agora, eu não digo que vá para o outro extremo. Se alguém que você conhece está fazendo algo que vai machucá-la, você não vai se preocupar em dizer porque você pensa que não é da sua conta. Mas eu acho que nós temos que nos perguntar, estou realmente tentando ajudá-lo? Eu estou apenas tentando lhe dizer o que eu acho ou o que eu sei. Tantas vezes, se alguém não está fazendo algo da maneira que faríamos, nós sentimos que temos de fazer com que eles façam do nosso jeito. Amém? Muitas vezes, mesmo quando as pessoas pedem sua opinião, elas realmente não querem. Eu, às vezes, peço a opinião das pessoas e estou tentando realmente aprender isso, porque muitas vezes, quando você pede a opinião de alguém, tudo que você quer é que ela concorde com você. E se não concordam, então imediatamente você fica tipo, bem, eu não acho que você deveria pensar assim. Mas quantos pensam que é preciso chegar a um ponto de apenas manter nossas opiniões para nós mesmos, a menos que alguém realmente as queira? E eu posso muito bem ir para o ouro aqui e te dizer que eu pessoalmente acredito que é um sintoma de orgulho. Eu acho que quanto mais temos de tentar dizer aos outros o que fazer, significa que estamos convencidos de que estamos certos e que eles precisam do nosso conselho. Eu só acho que nós precisamos dar às pessoas mais liberdade. Vamos a 1 Tessalonicenses 4:11. Quero que você saiba que tudo o que eu digo está ancorado na Escritura. Em 1 Tessalonicenses 4:9. Agora, eu contei o que eu quero mostrar-lhe aqui. Assim você percebe o principal ponto. A Bíblia nos diz que a todo custo devemos evitar conflitos, que são as brigas, as discussões, as desuniões, as desarmonias, as discórdias. E muitas vezes o conflito se inicia, ele sempre se inicia com a nossa boca. Alguém diz algo que não deveria dizer, ou conta algo que não deveria, ou faz algo que não deveria fazer. Eu acho que essa coisa de opiniões muitas vezes faz começar um problema. Alguma vez você já teve uma discussão com alguém só porque deram sua opinião sobre algo que você estava fazendo e você não queria? Certo, isso acontece o tempo todo, para ser honesta. E assim, por isso está coberto na Escritura, em 1 Tessalonicenses 4:9, diz, quanto ao amor fraternal para todos os outros cristãos. Vocês não têm necessidade de ter alguém escrevendo para vocês, porque vocês mesmos têm sido pessoalmente ensinados por Deus que amemos uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão estendendo e exibindo o seu amor a todos os irmãos em toda a Macedônia. Mas insistimos, exortamos, irmãos, que vocês assim procedam neste assunto mais e mais. Agora, este é o meu coração e o meu espírito aqui. Eu acredito que isso é bom para nós. Eu vou ser honesta com você. Eu acho que Deus aprecia uma pessoa que tem um espírito que não está satisfeito com o status quo. Ou não está satisfeito apenas com o bom. E assim Paulo disse para eles, olha, eu não estou escrevendo a vocês porque acho que vocês não têm uma caminhada em amor. Ele disse, eu acredito que vocês andam em amor, mas eu estou lhes escrevendo porque eu quero que vocês pressionem. Eu quero que vocês se destaquem em amor. E este não é o primeiro lugar onde Paulo disse isso. Ele disse em Filipenses, ele disse isso em muitos outros lugares. Ei, você está fazendo bem em sua fé, mas eu quero que você se destaque na fé. Está fazendo bem no amor, mas eu quero que você se destaque em amor. E talvez você esteja dizendo, bem, eu não sou muito ruim em dar a minha opinião. Bem, sabe o que? Não ser muito ruim não é bom o suficiente. Você precisa se elevar. Talvez precisa, antes de dar sua opinião, fazer uma oração. Senhor, isso é algo que você quer que eu faça?
É você ou sou apenas eu? Eu acho que vai ser incrível se nós apenas apresentarmos as coisas a Deus por apenas um segundo. Quantas vãs conversações poderíamos evitar e quantas contendas poderíamos evitar nos relacionamentos. Eu sei que dar nossa opinião e dizer às pessoas o que pensamos faz parte do relacionamento, é parte da nossa comunicação. Eu não estou dizendo para nós não falarmos e nunca dizer a alguém o que nós pensamos, mas eu só acho que temos de ser particularmente cuidadosos. Uma coisa é se nós estamos tendo uma conversa, eu disser o que penso da árvore, eu disser o que eu penso do governo, ou te dizer o que eu penso da agência dos Correios, ou algo assim. Mas se eu começar dizendo o que penso sobre o que você está fazendo, o que você está vestindo, agora estou pisando em terreno mais perigoso. Eu estou muito mais propenso a causar o problema do que se eu estivesse falando apenas sobre algo abstrato, com o qual ninguém se importa tanto assim. Eu vou te dizer, eu preciso dessa pregação. Se você não a quer, eu a quero. Porque eu estou dizendo a você que eu tenho sido uma pessoa opinativa na minha vida. Eu acredito que eu tenho melhorado muito, mas eu quero me destacar muito nesta área. Eu quero estar ocupada com os meus negócios e ter mais paz do que eu já tive em toda a minha vida. Eu vou lhe dizer uma das coisas que eu acredito que acontece. Se você está numa relação com alguém e está dando sua opinião o tempo todo, eles acabam não prestando atenção àquilo que você está dizendo. Eu lhe digo, há certas pessoas com quem eu estou, por vezes, que são assim. Eu tive amigos que têm sido assim, é como... Você pode dizer o que pensa? Não importa o que você pensa. Sabe? Então eu acho que se formos um pouco menos generosos com a nossa opinião, quando realmente nós tivermos algo a dizer, então a pessoa pode respeitar-nos o bastante para nos ouvir, porque não estamos apenas e aqui o tempo todo. O verso 11, esforce e pense definitivamente. Isso significa que você tem que trabalhar duro nesta coisa aqui. Para viver tranquilamente, pacificamente, para cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com suas mãos. Está na Bíblia, isto não é da sua conta. As palavras são cheias de poder, elas podem curar, podem ferir, podem ministrar morte, ministrar vida, podem incentivar, podem desencorajar, podem fortalecer, podem derrubar. As pessoas se divorciam por palavras. Famílias separam-se devido às palavras. As pessoas perdem empregos devido às palavras. As pessoas têm insegurança e uma autoimagem pobre devido às palavras que foram ditas a elas. As palavras são contêineres de poder e precisamos escolher nossas palavras com muito cuidado. É hora de nós darmos um passo a mais e sermos responsáveis pelas palavras que permitimos que saiam de nossa boca. Nenhum homem pode domar a língua, precisamos da ajuda de Deus. Temos que orar todos os dias para Deus nos ajudar com a boca. Porque, para ser honesta, podemos dizer algumas coisas realmente idiotas quando estamos chateados. Mas Tiago 1, verso 2. Se pudermos ir até lá. Nós apenas falamos demais sobre nossos problemas e nós não falamos bastante sobre aquilo que Deus tem feito. Quando Davi enfrentou Golias, ele não ficou falando sobre quão grande Golias era e sua armadura, como era poderosa. Ele falou sobre todas as grandes coisas que Deus fez. Bem, eu matei um urso, eu matei um leão, então quem é esse tal de Golias? Nós falamos muito sobre o assunto em questão e o que devemos fazer é lembrar as grandes coisas que Deus fez por nós no passado. Alguns de vocês estão num lugar em sua vida agora onde o diabo convenceu de que não há nenhuma maneira de você suportar isso. Você não vai conseguir, mas a verdade é que você se sentiu assim em relação a outras coisas em sua vida e você está aqui esta noite ao vivo e a cores. E eu posso realmente garantir que você vai conseguir, porque Deus já disse que Ele nunca vai deixar acontecer mais do que você pode suportar. Mas com cada tentação, Ele irá prover a saída. Então pare de dizer, eu não posso fazer isso é demais para mim. Porque cada vez que você fala assim, tudo que faz é tornar-se cada vez mais fraco e fraco e fraco. Precisamos dizer, eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. Ele não vai me deixar ou me abandonar, eu posso fazer isto com Ele. Ajude a si mesmo com suas palavras, não se machuque. Tiago 1:2, você vai adorar. Meus irmãos, considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, como também por várias tentações. Motivo de alegria. Por quê? Porque há um tesouro em sua aprovação. Em algum lugar, se você olhar
um tesouro nesta provação. Eu realmente gostaria de incentivá-lo a adotar esta frase e começar a dizer isso. Quando você enfrenta uma luta, quando enfrenta uma decepção, quando enfrenta algo duro, aprenda a deixar que uma das primeiras coisas que saia da sua boca seja: Deus me ajude a encontrar o tesouro na provação. Há algo de bom nisso, se eu puder encontrá-lo, e eu vou falar sobre isso. Não quero falar sobre a coisa nojenta, eu não quero dar glória ao diabo. Eu acho que tantas vezes falamos mais sobre o que o inimigo está fazendo do que sobre o que Deus está fazendo. Não precisamos falar de medo, precisamos falar de fé. Por quê? Porque nossas palavras são poderosas. Nossas palavras são containers de poder. Suas palavras podem levar sua fé para o reino de Deus e liberar anjos para ajudá-lo, ou suas palavras podem levar seu medo para o reino das trevas e apenas liberar mais problemas em sua vida. Nós temos fé, mas ela tem que ser liberada. A todo homem é dada uma medida de fé. Todos temos fé, mas a fé não te faz bem se não for liberada. Como liberá-la? Pelas palavras, pela oração. Você libera a fé através de orações de fé, através das palavras de fé e por meio de ações de fé. Que bem pode fazer a você dizer: sou uma mulher de fé, e em seguida falar de medo, dúvida o tempo inteiro. Não estou dizendo para nunca falarmos do problema, fomos longe demais com isso, fizemos as pessoas se sentirem como se nunca pudesse falar com ninguém ou nunca dizer nada. Uma mulher veio até mim pedir conselho um dia desses e ela disse: eu não posso te dizer meu problema porque eu não posso falar sobre isso. Eu disse: mas como posso ajudá-la? Veja, ela está tão longe do campo à esquerda que foi ridículo. Eu disse: não fale dos seus problemas sem que haja um propósito. Se você precisa falar com alguém porque realmente precisa de oração, ou mesmo se você realmente precisa falar com alguém para obter um conselho, então, para ser honesto, eu acredito que há momentos, e aqui novamente, talvez especialmente para as mulheres, quando nós apenas precisamos desabafar por alguns minutos com um amigo, mas não entre nessa de desabafar 24 horas por dia. E é melhor ter cuidado quando você está desabafando, como você o faz. E o que você diz? É melhor continuar jogando lá. Ei, é assim que eu me sinto, mas eu não estou me curvando aos meus sentimentos. Eu sei que Deus está no controle, eu sei que Ele está do meu lado. Há uma maneira de dizer as coisas e uma maneira de não dizê-las. Então vamos orar por um pouco de sabedoria em nossa boca. Amém? Eu vou falar palavras de sabedoria. Então ele continua dizendo: ei, Deus vai ajudá-lo, não importa em que tipo de confusão você se meteu, Deus vai ajudar você. Verso 5 ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, sem censurar ou sem censuras, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, ele diz, sem duvidar, sem hesitar, em nenhuma dúvida. E ele continua: se você é um homem de ânimo dobre, não pense que vai conseguir o que pedir, porque você é instável. E eu trago isso à tona somente para dizer: sempre que você passar por provações, a primeira coisa que ele diz é: seja alegre e olhe para o tesouro na provação. Deus vai te ajudar, não importa mesmo se você fez algo de errado que te colocou na bagunça que você está. Se você admitir e enfrentar, Deus é bom, Ele é fiel e Ele vai ajudá-lo a sair da confusão. Não significa que Ele não vai te ensinar algo sobre como você se meteu nisso. Ele vai ensinar algumas coisas, Ele pode até deixá-lo nisso um pouco mais do que você gostaria, para que você aprenda a não fazer isso novamente. Mas enquanto estamos à espera da libertação de Deus, não devemos ter duplo ânimo e falar de fé no domingo na igreja com nossos amigos cristãos e de dúvida e incredulidade na segunda quando estivermos com nossos amigos incrédulos. Porque quando fazemos isso, o que acontece é que temos muita mistura. Algumas pessoas têm uma super fé quando estão com seus amigos cristãos, mas em casa são um pesadelo. Eu vou te dizer a verdade, é o que se passa por trás das portas fechadas que realmente afeta nossas circunstâncias, ainda mais do que aquilo que nós mostramos no domingo de manhã. Vocês não estão aplaudindo? Quantos sabem que quando vamos para casa e fechamos a porta, o nosso verdadeiro eu emerge? Vamos? A Bíblia nos ensina claramente que Jesus, no tempo de provação, ele decidiu não falar muito. Isaías 53, como um cordeiro levado ao matadouro, quando ele foi oprimido, ele não abriu a sua boca.
Em João 14:30, ele disse aos seus discípulos: a hora sobre a qual falei com vocês chegou. E isso é o que diz em João 14:30. Eu não vou falar muito com vocês de agora em diante. Eu costumava me maravilhar com isso, até que entendi por que ele disse isso. Ele disse de propósito. Eu estou passando por muita coisa agora. Está muito difícil. Eu estou sob muita pressão. Tem muitas emoções acontecendo. Você acha que ele não tinha nenhuma emoção? Olhe para ele no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que ele orou: afasta de mim esse cálice, se de alguma maneira afaste-o, mas se você realmente quer que eu faça isso, eu farei. Ele estava lutando uma batalha emocional e uma batalha mental que era tão tensa sobre se ele ia escapar do chamado de Deus ou obedecer ao chamado de Deus, que o seu suor tornou-se como sangue. Nós não sabemos o que significa resistir ao pecado até que tenhamos resistido desse jeito. Então ele conhecia a batalha. Mas é tão interessante para mim que quando ele estava naquela batalha mental, naquela batalha emocional, ele decidiu manter a boca fechada. E se você ler João 14, isso é o que ele diz mais adiante, ele diz: o diabo não tem direito sobre mim. E onde estava o resto do que ele está dizendo? Era óbvio que ele estava dizendo: eu não vou abrir a boca e dar-lhe o direito. Eu não vou dar-lhe qualquer coisa com que trabalhar. O plano de salvação estava em jogo. Pergunto-me quantas vezes nós entregamos todo o plano que Deus tem para nós porque nós não fechamos a nossa boca. Vamos lá, você precisa comprar esse CD e ouvir uma vez por semana. Quando você chegar a uma aprovação e as emoções estiverem intensas, vá para uma sala e tenha uma conversa consigo mesmo. Se ajoelhe e diga: Deus, dá-me a graça de dizer coisas positivas. Tu sabes que eu estou sofrendo, sabe como isso é difícil. Talvez você esteja no lugar onde todo mundo vai estar perguntando como está passando, como você se sente, o que está acontecendo. Eu ouvi falar da sua situação. Você vai ter que ter algumas respostas, porque nesses tempos, rapaz, é fácil querer falar tudo. Assim alguém pode sentir pena de você. Vocês estão apenas sentados aí, né? Eu entendo, nós sabemos. Ei, cara, eu tenho um longo caminho a percorrer, eu também. Sabe, a maioria de nós que tem estado na igreja por muito tempo, somos muito bons até as provações chegarem. Mas vou lhe dizer, eu disse isso hoje no almoço. Nós tivemos um almoço com a Darlene e falamos de muitas coisas e falamos do que está acontecendo no mundo e o que pensamos que vai acontecer. E ela estava me dizendo que ela estava muito animada para ver o que Deus vai fazer, e eu disse: sabe, eu posso dizer no meu espírito que Deus está agitando em mim para ensinar. Eu posso dizer algumas coisas, por isso eu estou dizendo: Deus me colocou para ensinar o que eu estou ensinando sobre a boca. Isto é ordem do céu. Esta não é uma mensagem que eu apenas puxei da gaveta. Eu acredito que esta é mais uma palavra de Deus do que apenas um ensinamento. E até mesmo David disse esta manhã, ele disse: isso é tão fresco e novo, isso é realmente forte. Por isso não é como se eu estivesse dizendo algo que eu nunca disse, mas eu sinto que há uma presença forte e real de Deus sobre o que eu estou dizendo. E por quê? Porque estamos em tempos intensos. Eu quero dizer que o diabo está chegando com tudo e é melhor ter a sabedoria que Jesus teve e dizer: a hora chegou e eu vou calar a minha boca, porque eu não vou dar ao diabo uma porta aberta para detonar com a minha vida inteira. Então nós temos uma escolha a fazer. Podemos ter entusiasmo emocional de não controlar nossa boca? Ou podemos lembrar que nenhum homem pode domar a língua e podemos orar pela graça de Deus. Ei, eu estou orando várias vezes ao dia. Deus, dá-me a graça de não dizer coisas estúpidas. Ajuda-me a não falar palavras vãs, inúteis, que não estão fazendo nenhum bem a mim ou a qualquer pessoa. Eu descobri que quanto mais silenciosa eu fico, mais eu sinto a presença de Deus. É incrível. Quanto mais silenciosa, mais eu ouço as outras pessoas. Se você ficar calado, pode aprender algo. Alguém poderia dizer algo de valor se você não estivesse falando o tempo inteiro. Podemos ouvir das pessoas o que querem e precisam e onde estão em suas vidas para que possamos orar por elas. Eu não estou dizendo para ir para o outro extremo onde você não fala. Eu realmente falo muito, acredite-me. Mas eu estou tentando apenas usar mais sabedoria no que eu digo. Houve várias vezes na minha vida em que Deus fez alguma coisa em mim ou me ensinou algo
ou me mostrou alguma coisa, eu disparei com a minha boca muito rápido e morreu tudo. Aqui está uma lição sobre quando dar seu testemunho e quando fechar a boca. Quando alguém está passando muito mal, meio morto com uma gripe, não é hora de dizer a eles: você sabe de uma coisa? Eu quase peguei isso na semana passada, mas orei e Deus curou a mim. Vamos lá. Eu fico tão cansada de pessoas que não sabem quando dar o seu testemunho e quando não dá-lo. Porque às vezes todo o seu testemunho é uma sessão de gabolice. Tudo o que dissermos deve ser para edificar e encorajar. Por isso, você não está realmente testemunhando. Às vezes você está se gabando. E quando você está se gabando, você perde o poder do segredo que está entre você e Deus e aquela área em que Ele está te mantendo por sua graça e misericórdia. E agora, de repente, estamos falando sobre o que eu fiz, o quão grande eu sou e quão grande é a minha fé. E Deus diz: ok, tempo para um rebaixamento. Assim, o testemunho é ótimo. Precisamos dar nosso testemunho, mas nós precisamos dá-lo quando sabemos que é certo e que isso realmente vai ajudar alguém a subir mais um degrau. Precisamos ser mais sensíveis para não contar às pessoas a nossa vitória, se só vai fazê-lo se sentir pior e não melhor. Provérbios 27, 1 e 2. Não se gabe de si mesmo do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia fará. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, os estranhos, não seus próprios lábios. Quando fazemos algo de bom, a Bíblia diz: não deixe sua mão direita saber o que a esquerda está fazendo. Tudo o que fazemos devemos fazê-lo para o Senhor. Devemos estar dispostos a fazê-lo em segredo, a menos que seja bom para alguém saber. Eu acredito que há momentos quando realmente abençoa alguém saber algo que veio de você ou alguma coisa que você fez para eles. Então, aqui novamente eu não estou sugerindo ir para os extremos. A Bíblia realmente diz em Mateus 5, que parece uma contradição de algumas dessas outras coisas sobre fazer as coisas em segredo. Ele diz para fazer as boas obras para as pessoas, que as pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, não é para nós irmos ao extremo tentando esconder tudo, só precisamos ter certeza de que o nosso coração está certo e que quando fazemos coisas, não estamos fazendo para chamar atenção. A Bíblia diz: quando orar, ore em seu quarto, assim você não está orando para ser visto pelos homens, porque se você o faz para ser visto pelos homens, perderá a sua recompensa. Outra coisa que me incomoda é quando as pessoas estão constantemente soltando nomes de todas as pessoas importantes que elas conhecem. Por alguma razão, isso realmente me irrita. Você sabe, eu realmente tento trabalhar com Deus para ir para o outro extremo, porque eu acho que é algo importante com Deus. Eu poderia citar nomes de pessoas com quem falo e conheço e iria impressioná-lo, mas eu acho que eu iria perder o poder desse relacionamento secreto que Deus deu a mim e a porta que Ele abriu para eu ser capaz de falar para suas vidas e para ajudá-los. E ninguém precisa saber, exceto Deus e a pessoa. Não é algo que alguém mais precisa saber, porque se eu contasse, eu estaria apenas dizendo isso por uma razão que seria para impressioná-los. Quantas coisas nós dizíamos apenas para impressionar alguém e levá-los a olhar para nós com olhos arregalados de admiração.
vocês estão comigo, não me percam. Mas nós estamos matando o poder do segredo que podemos ter entre nós e Deus. E eu acho que nem sequer podemos imaginar as coisas que Deus faria para nós e as coisas em que Ele nos deixaria participar se aprendêssemos a manter as coisas entre nós e Deus, a menos que especificamente Ele nos dê permissão para compartilhar. Vamos, isso é importante. Eu quero mais intimidade com Deus na minha vida. Eu quero que Ele confie em mim com os seus segredos. E há um tempo para dizer as coisas e tempo para não dizer. Na minha posição como professora, eu digo muitas coisas que talvez alguém não devesse dizer porque eu estou usando-as como um exemplo de ensino. E mesmo assim, eu tento ser cuidadosa com o que eu digo, porque eu tenho uma caminhada pessoal com Deus, bem como este ministério de ensino, e eu quero ter a certeza de que eu tenho desfrutado de intimidade com Deus. Tiago 3,5 diz: a língua é um pequeno membro, mas pode gabar-se de grandes coisas. E ela começa incêndios. E então, apenas para darmos mais um passo, Tiago 4,13, se pudéssemos ir para lá por um segundo. Isto foi algo para o qual Deus me chamou para fazer há anos e anos e anos atrás. Tiago 4,13, ouça agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês não sabem da mínima coisa que lhes acontecerá amanhã, que é a natureza da sua vida. Vocês são como uma neblina lufada de fumaça, uma névoa que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa no ar. Isto meio que nos coloca em nosso lugar, não é? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e nós faríamos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam falsamente das suas pretensões e suas presunções. Toda vanglória como essa é maligna. Outra coisa que você não pode falar com a sua boca é muito simples, mas provavelmente, junto com a reclamação e a murmuração, este é um dos maiores problemas que nós temos, é que não devemos ser negativos. Apenas a fala negativa nos leva a muitos e muitos problemas. Números 13. Por que não dar a boa notícia, pessoal? Porque não encontrará algo de bom para falar sobre. Há bastante más notícias lá fora. Os cristãos não precisam se adicionar a isso. Não venha me dizer tudo o que está acontecendo de errado no mundo, que o mundo está desmoronando. Deus está no controle. E mesmo se algumas coisas desmoronarem, é porque é o que Deus precisa fazer para acordar algumas pessoas. E no meio de tudo isso, Ele ainda vai cuidar do resto, aqueles que estão confiando nele. Nós podemos não ter tudo exatamente ao nosso nível de conforto, mas o que tem? Deus cuidará de nós e nos dará a graça de ter alegria no meio de qualquer situação, amém? É melhor ter uma mentalidade de que você não vai ter tudo do seu jeito. Números 13, a maioria de vocês sabe disso e já estudaram na Bíblia. Mas este é um bom exemplo. Eles estavam vagando pelo deserto, tentando chegar à terra prometida, estavam perto dela e Moisés enviou alguns espiões. Ele enviou 12 espiões para espiar a terra, para ver se ela era realmente tão boa quanto eles tinham dito. Então eles foram, espiaram a terra e eles voltaram e 10 deles tinham um mau relatório e 2 tinham um bom relatório. Isto é o percentual que temos. 10 pessoas negativas, 80% negativas, 20% positivas. Pergunto o que aconteceria se todos na igreja fossem positivos. O que aconteceria se todos numa família fossem positivos? Verso 27, deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra onde mana leite e mel, aqui estão os seus frutos, mas... A versão King James, no entanto... Para as pessoas negativas, mesmo que tudo esteja bom para elas, é ruim. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e são muito grandes. E há gigantes na terra, vimos os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa e os cananeus. Verso 30, então Caleb fez o povo calar-se, Caleb disse, Sss! Não falem assim. Ele disse, vamos subir e tomar posse da terra, porque certamente venceremos. Mas os homens disseram, não somos capazes.
Não podemos atacar. O povo é mais forte que nós, bem. Obviamente, só Caleb e Josué estavam vendo Deus. O resto deles estavam vendo os gigantes. E eles disseram, não podemos vencê-los. E Caleb disse, vamos fazê-lo de uma só vez. Nós não vamos olhar para os gigantes. Vamos manter os nossos olhos em Deus. Eu amo quando ele diz, vamos subir de uma vez só. Eu amo que Davi disse quando ele estava enfrentando Golias. A Bíblia diz que ele correu rapidamente para a linha de batalha. Às vezes nós olhamos nossas circunstâncias muito tempo, falamos demais sobre os gigantes, nós olhamos demais para os gigantes e nos assustamos. Você precisa ver o que está em seu coração e ir em frente. Se eu não tivesse feito isso, eu com certeza não estaria aqui hoje. Você tem que seguir o que está em seu coração e dar um passo de fé. E você vai descobrir que Deus está com você. Agora, verso 32, ele diz, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Por isso Deus chama o relatório negativo de um mau relatório. Em Efésios 5 ele diz, não deixem nenhuma má comunicação sair da sua boca, de modo que inclui qualquer coisa negativa. O que acha que aconteceria se parássemos de reclamar e deixássemos de ser negativos? Uau! Nós íamos daqui para cima. Uau! Você fala sobre a promoção, você fala sobre uma grande e rápida promoção. Honestamente, eu estou lhe dizendo, eu quase posso ver isso agora como uma visão do que estamos fazendo a nós mesmos. Lembra que eu disse que tudo que Deus nos pede para fazer é para o nosso benefício? Se ele disser não, não, reclame, murmure ou encontre falha, é para o seu benefício. Se Deus diz não, fofoque, nem julgue, é para o seu benefício.